Olá, tudo bem? É um prazer tê-lo de volta ao nosso canal. Eu sou a Kayoko Takeda e hoje embarcaremos em uma jornada culinária deliciosa. Desvendaremos os segredos do caldo de mocotó. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Vamos começar com uma receita que vai aquecer o coração e nutrir o corpo. Siga comigo enquanto prepararemos juntos esse caldo de mocotó reconfortante. Agora vamos falar sobre algo que vai além do sabor. O caldo de mocotó é um verdadeiro elixir para a saúde. Além de tudo o que já mencionamos, esse tesouro culinário é uma potência de colágenos, trazendo benefícios para a pele mais hidratada e elástica, fortalecimento capilar, unhas mais resistentes e até mesmo fortalecimento das nossas articulações. E os nutrientes como cálcio e fósforo promovem ossos saudáveis e vitalidade. O caldo ainda fortalece as nossas defesas naturais, dando um impulso ao sistema imunológico. É alimento reconfortante, repõe as energias após os fortes exercícios físicos e ainda ajuda na recuperação muscular. Agora vamos aproveitar ao máximo. Recomendo consumir com moderação. Uma xícara por refeição é uma maneira ideal de incorporar esses benefícios à sua rotina sem exageros. Pode ser mantido na geladeira por cerca de 5 a 6 dias e congelada por até 2 meses. Antes de prosseguirmos, quero fazer um convite especial. Se você está buscando aprimorar ainda mais seus conhecimentos sobre alimentação saudável, confira meu curso Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos. O link está na descrição. É uma jornada incrível que podemos fazer juntos. E se quiserem ainda mais benefícios, considerem se tornar membros do nosso clube de canais, tocando no botão abaixo do vídeo, para obter acesso exclusivo a conteúdo extra e recompensas incríveis. Obrigada! Agora vamos ao preparo propriamente dito. Bem, eu já estou com os ingredientes aqui. Eu tenho aqui 1,3 kg de mocotó, tem a parte aqui, né, no osso. Aqui é mais a ponta da pata do gado. Ele vem misturado, vem limpinho. Ele foi serrado, então ele tem os pós, né, do osso. Então primeiramente nós vamos dar uma fervura de 10 minutinhos para tirar as impurezas. Primeiro vamos lavar na água. E depois eu vou colocar esses ingredientes, são alguns aromáticos. Eu prefiro mais essas coisas mais assim, vegetais, né, ervas, salsinha. Aqui seria bom também o salsão ou alho poró, né, muito bom também. A cenoura, cebola e alguns alhos. Se colocar as especiarias, pode colocar quem gosta, mas eu tenho a percepção assim que quando coloca só especiarias, ele fica um sabor mais intenso, né? Agora com vegetais ele fica bem mais suave, refrescante, mais leve, sabor mais leve, é isso. E na hora de cozinhar eu vou pôr um pouco de sal. É opcional, pode pôr depois também. O sal faz demorar um pouco mais o cozimento, né? Sabendo disso, eu vou colocar na panela de pressão elétrica, ela é mais rápida. Agora no fogão pode ser que demore um pouco mais. Eu vou considerar um cozimento de 2 horas. E um pouco de vinagre branco, pode ser vinagre orgânico, vinagre caseiro também. Então vou primeiro lavar isso aqui na água e vamos ferver. O mocotó já passou pela primeira fervura. Olha só como tá ainda, olha quanta gordura tem em cima. Então esse líquido você não pode drenar no ralo. Nós vamos ter que pescar o mocotó e trazer para essa cuba que é da panela de pressão. Eu vou colocar alguns aromáticos. Aqui eu tenho a salsinha, vou dar um nó nele.
Como eu disse, o salsão, alho poró ficaria muito bom. Vou pôr os alhos, cenoura, cebola. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal e eu vou colocar 50 a 60 ml de vinagre branco, que o vinagre ele ajuda a extrair o sabor dos ossos. E vou colocar água até cobrir esses ossos e cozinhar por 2 horas. Se a sua panela de pressão for a gás, você vai colocar água, né, da quantidade aqui cobrindo, e vai cozinhar por 1 hora no fogo médio baixo. Depois de 1 hora, abrir, verificar o nível da água, pode completar novamente e cozinhar por mais 1h30, mais ou menos. Qualquer coisa, não tiver cozido o suficiente, põe mais um pouco para cozinhar. Eu vou colocar direto 2 horas. Após 2 horas de cozimento, eu estou aqui, olha só. Quero que vejam o quanto de gordura coletou em cima. Então eu vou tirar tudo que eu consegui colher agora dessa gordura. O ideal seria eu coar todo ele e tirar o líquido para lá. Por causa do nosso tempo reduzido, eu vou fazer assim. Porque o ideal é colher tudo isso aqui e levar para a geladeira. Aí amanhã a gordura está toda aqui em cima e dura e a gente pode recolher toda ela. Então quando você for fazer, faça com antecedência, tire o máximo dessa gordura. Essa gordura não é saudável. Tem um pouco da gordura do tutano e o restante é gordura mesmo, é gordura saturada, né? Não é boa para a saúde, não. Nem a do tutano não é saudável para se comer com frequência. Então, o ideal é que você coe todo esse líquido, separe, deixe esfriar e leve para a geladeira. E no dia seguinte, então, quando a gordura estiver já endurecida, solidificada, com uma escumadeira você tire toda a gordura. E essa parte, olha, aqui nós temos a cebola, temos também pedaços aqui de... Isso aqui também é gordura. Eu vou tirar. Ela tem um pouco de fibras, mas é muito gordurosa. Aqui está a parte que a gente pode comer. Tá vendo que tem a cartilagem? Aqui nós temos a pata, mas olha, quero mostrar direitinho para que vocês entendam qual é a gordura e qual não é. Porque senão depois vai vir as perguntas, né? Sem saber qual é. Essa aqui é gordura, esse amarelo. Tá vendo? Aqui é a parte cartilaginosa, que a gente pode comer. Então separei para cá. Aqui também é osso. Aqui. Aqui você vê que tem gordura, tá vendo? Eu gosto de tirar isso aí fora também. Aqui nós vamos cortar. Agora eu vou passar o líquido. Essa forma de fazer assim é o mais simples, tá? Você pode, se quiser, acrescentar aqui o purê de mandioca aqui para engrossar, pode. Ou se não, colocar grão de bico cozido e misturar nesse momento, pode também. E agora eu vou misturar o tempero que eu preparei. Eu preparei o tempero, fritei aqui nessa panelinha aqui, o alho, a cebola,
pimentão, tomate, cebolinha, salsinha. Ele está pronto, o tempero aqui para colocar nesse. Se a gente põe enquanto está quente é melhor, né? Ela já esfriou um pouco, mas não faz mal. Esse é o nosso tempero, então um tempero bem simples para ficar bem suave. E para quem gosta de comer essas cartilagens em pedaços, está certo assim. Agora, se a sua família, alguém tem certa restrição, é melhor que você corte. Ou se quiser, pode até bater no liquidificador, tá? Para ficar menos rústico assim. Vou provar. Agora aqui você acerta o sal, pode pôr um temperinho a mais, um pimentinho, alguma coisa a mais, para dar o tempero final. Essa é a forma de fazer o mocotó, cozinhar bem, o segredo é cozinhar bem mesmo, deixar ficar separando assim do osso, soltando essa cartilagem. É muito bom para pessoas que estão convalescendo, para idoso, né, que está acamado, que precisa comer uma alimentação mais forte, mais calórica, cheia de proteína, aminoácidos, que possa fortalecer a saúde. E para pessoas que praticam muito esporte e para recuperação muscular, é muito bom também. Para quem faz dieta de emagrecimento, então também é bom, desde que se tire completamente essa gordura, tire mais a gordura, então torna-se algo muito bom para a nossa saúde. É isso, o nosso mocotó. E agora quero ouvir de vocês. Já experimentaram o caldo de mocotó? Como foi a sua experiência? Você prefere o caldo mais ralo ou um mais encorpado, engrossado com mandioca, etc? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Agradeço muito por estarem aqui. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e, claro, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Até o próximo vídeo.